Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje começamos por falar do Orçamento de Estado para 2019. António Costa defende que é um orçamento de continuidade. Cavaco Silva elogiou Passos Coelho, mas arrasa a política da austeridade. Relativamente ao aeroporto do Montijo, o estudo de impacto ambiental foi então arrasado e não se sabe então qual o futuro do aeroporto do Montijo. Na saúde demitem-se 2 diretores do Hospital de São João, num universo muito mais alargado de demissões de médicos na área da saúde. Falamos de política internacional e o primeiro-ministro italiano assegura que não há possibilidade da Itália sair da zona euro. São então estes os temas que temos hoje em análise. Comigo em estúdio Albino Almeida. Albino, obrigada desde já pela sua presença. Albino, começamos precisamente por falar no Orçamento do Estado para 2019 e nas declarações então de António Costa, que diz que defende, aliás, que é um orçamento de continuidade. É de facto nesta linha que foi desenhado e pensado este Orçamento de Estado para 2019? Uma saudação a todas e a todos que nos estão a ver e a ouvir. O desejo que escapem ao que eu já não escapei, que são as viroses deste tempo, portanto, deste outono que se anuncia frio, já dentro em breve. Mas, está prevista uma massa de ar frio que vai baixar então as temperaturas no fim desta semana. Tal e qual, mas enfim... Aconselham-se alguns cuidados. Aconselham-se cuidados, tenham mesmo cuidado porque estas mudanças climáticas são para levar a sério. Bom, e há que viver com esta realidade. Quanto ao orçamento, é também com a realidade que estamos a viver. Nós, já falou aí a Helena, soubemos por um livro que vai ser lançado amanhã, curiosamente, estas coisas agora acontecem antes de acontecer. O Peru é que morria de véspera, mas agora até os livros morrem de véspera, por isso ouvimos dizer que a razão deste orçamento é de facto também, parece, aparentemente, uma mudança de governação. Na realidade, o que nós durante 4 anos, entre 2011 e 2015, fomos ouvindo, era que não sabíamos no dia a seguir como é que íamos estar confrontados com mais cortes, mais impostos, mais sobretaxas, enfim, tudo o que era negativo. Essa página foi virada e, portanto, tal como ontem foi possível perceber em alguns economistas, quando alguém aposta pela positiva, todo o nosso ânimo se galvaniza. Quer dizer, se me disserem, eu não sei se amanhã estás vivo, é natural que eu entre em depressão. Se me disserem, não, tenho a certeza que estás vivo, é natural que eu ganhe energia renovada. Ora, o Orçamento de Estado é uma chegada a um ponto que ao longo de 3 anos, por isso o Ministro das Finanças ontem disse a Bruxelas, não retira uma vírgula, veja-se a diferença que faz de há 3 anos para agora. Há 3 anos temia-se, ainda há muitos entre nós na nossa sociedade que espreitam todos os dias por uma dificuldadezinha, por uma dúvida, por uma carta. Ontem o Ministro foi categórico, não retira uma vírgula, porque a favor dele tem um caminho. E este caminho nem sequer é novo pelos protagonistas da solução política, que são partidos de esquerda e extrema-esquerda, mas ele não é novo. Esta era a forma de governar que, a seguir à Segunda Guerra, levou a Europa a patamares de bem-estar que não tem comparação com nenhuma parte do mundo, ou seja, uma governação social-democrata. O que é que eu quero dizer com isto? Uma governação que tem uma preocupação com distribuir a riqueza gerada, tendo especial atenção aos mais desfavorecidos e também às grandes necessidades das populações. Desse ponto de vista, porque há eleições para o ano, há quem ache que isto é eleitoralista. E eu acho que isto é a sequência normal das coisas. Quer dizer, repare, há meio ano, as 2 áreas metropolitanas do Porto e Lisboa envolveram-se com o Governo num trabalho de fundo que vai dar origem àquela que será a medida socialmente mais justa depois do 25 de Abril, em matéria de grandes aglomerados urbanos que serão os espaços sociais únicos. E isto tem uma relevância imensa para quem, como nós, tem que se deslocar nas grandes metrópoles urbanas. Por isso, nós não podemos dizer que essa corporização, que também está no orçamento, seja em si mesma eleitoralista. É uma preocupação que há muitos anos as áreas metropolitanas prosseguiam e que, após eleitas, foram eleitas há 1 ano, meio ano depois deitaram mãos ao trabalho e consubstanciaram uma solução que o Governo apoiou. Portanto, eu diria que o orçamento não esquece, evidentemente, estaríamos a negar as evidências, que este é um ano em que os portugueses vão fazer um balanço e farão um balanço em função também de expectativas. Eu acho que o orçamento vale mais pelas expectativas positivas que lá coloca,
procurando não dar voz a todas as circunstâncias que alguns economistas queriam valorizar, segundo a qual não se teria alterado nada nos últimos 3 anos, porque teríamos sempre que estar à espera que, apesar da economia, apesar dos tempos serem bons, a nossa economia pode ser sempre afetada pelo Brasil, pela Inglaterra, sei lá, pelo que for. Portanto, este é um caminho de continuidade, não tenho dúvidas nenhumas. E tentar aqui também uma convergência com a União Europeia. Sim, há 2 convergências que aqui são claras. Uma é que mudou o paradigma de governos de esquerda que não se preocupam com os déficits. Isso acabou. Portanto, há hoje uma doutrina interiorizada em quem governa de que é preciso é preciso controlar o déficit. E, portanto, neste caso, até provavelmente teremos um déficit zero ou qualquer coisa abaixo. Na segunda, no outro patamar, temos também uma preocupação com ir melhorando, conforme se pode, a vida das pessoas. Eu acho que isso é absolutamente necessário. E assegurar também contas certas para Portugal, tal como diz António Costa. Exatamente. Isso é decisivo porque, como se perceberá, nós temos uma dívida grande. Uma dívida que, felizmente, à medida que aumentamos a riqueza, se torna muito mais pagável do que se fosse de outra maneira. Por isso, é sempre importante ter os olhos na dívida. Eu diria, como diz o nosso sábio povo lá fora, na rua, é preciso ter um olho no burro e outro no cigano, com todo o respeito pelo cigano. Albino Almeida, aqui há pouco também falou de Centeno, que diz então em Bruxelas que não tira uma vírgula. Qual é também aqui o papel de Mário Centeno, tendo ele também aqui digamos assim, em Portugal é Ministro das Finanças, em Bruxelas é então também aqui Presidente do Eurogrupo. Bom, eu acho que ele está a dar 2 objetivos diferentes, 2 funções bem distintas. Mas eu, curiosamente, tenho um pressentimento. Peço desculpa. E o pressentimento é de que a posição que hoje a Itália adotou. E queremos falar mais à frente. Exatamente. Também. É uma oportunidade. É uma oportunidade da Europa olhar para as regras que muitos economistas começam a pôr em causa, a achar que se calhar o déficit zero não é propriamente a quinta essência da gestão dos países. Há quem ache que um déficit um pouco mais alto, do tipo 0,3, 0,5, que permitisse aposta no investimento público, por exemplo, era gerador de mais riqueza e, portanto, maior sustentabilidade às dívidas. Ora, a Itália pode vir a confrontar toda a Europa e à cabeça da Europa o ministro Centeno enquanto função europeia, Presidente do Eurogrupo, com a necessidade de finalmente se revisitarem as regras da União Europeia. Portanto, em vez de ver aqui uma ameaça, eu veria uma oportunidade. Se nós aqui pudermos, na realidade, olhar para o nosso desempenho económico, sabendo que as regras vão ter que ser flexibilizadas, como muitos economistas já defendem, a favor do crescimento, porque na realidade o que é que está a acontecer? Os liberais, os populistas, defendem uma coisa muito importante, que é crescimento. E têm receitas diversas para lá chegar. Uns é pela via, agora chegava-se aqui, baixava-se os impostos às empresas, fazia-se, como está, por exemplo, anunciado no Brasil, o Bolsonaro, numa cópia dos americanos, que é, basicamente, privatizar tudo. Há um caminho. E há outro caminho que vê a história de outra maneira, nomeadamente a história económica, e aprende com os erros, que é a Europa, que, apesar de tudo, ainda lidera no mundo um nível de vida que não tem comparação. E por isso, desse ponto de vista, eu acredito que a crise italiana vai trazer à Europa uma necessária reflexão e, finalmente, acelerar a revisão das regras da moeda única que criaram problemas à Europa por si mesmo. A dívida soberana foi mais uma crise do euro do que propriamente as crises soberanas, porque nós hoje sabemos, sabemos que não sabemos o valor da dívida chinesa, por exemplo, veio à colação esta semana. Sabemos que não sabemos que a dívida americana tem vindo a subir e, portanto, de alguma maneira, parece que as dívidas não têm atrapalhado a grandeza e a importância das nações. Coisa diferente é a forma como as moedas estão organizadas. E, por exemplo, uma das razões pelas quais o euro é suscetível a ter ataques cirúrgicos, Portugal, Espanha e Itália, é que os países entre si, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, não fazem trocas de saldos de balança. Por exemplo, a Alemanha tem uma balança excedentária e não faz troca com ninguém. Na Europa, portanto, este revisitar as regras europeias
vai ser seguramente provocado pela Itália, porque a Itália não é um país descartável no contexto europeu, agora que os ingleses se preparam eventualmente para um referendo que, a propósito de referendar o modo de saída, pode resultar no modo de ficar. Se assim o conseguirem. Exatamente, por isso. Será possível voltar atrás nessa decisão? Creio que sim, creio que sim. Aliás, penso que a perspectiva do líder trabalhista inglês é esta, ou seja, a saída da Inglaterra pode ser de tal maneira gravosa, não é, que o resultado desse referendo possa ditar exatamente o caminho contrário, ainda. Eu não daria como certo a saída da Inglaterra, por exemplo, porque acho que começa a ser visível que as soluções fora do quadro europeu não são fáceis. E também começa a ser claro que no quadro europeu é preciso alterar as regras para não estarmos permanentemente nestas ameaças como tem a Itália e a Inglaterra. Muito bem. Mais à frente iremos falar então também aqui dessa questão e avaliaremos também qual é então o atual estado do projeto europeu e as ameaças também que se têm feito sentir ao projeto europeu nos últimos tempos e até mesmo nos últimos anos. Albino Almeida, passamos agora então ao próximo tempo. Falamos de Cavaco Silva. Deixa um elogio ao Passos Coelho, mas critica a política de austeridade que foi então levada a cabo pelo governo de Passos Coelho. Bem, a primeira constatação de facto, para mim, independentemente dos fígados do professor Cavaco Silva, que é sabido que não são grande coisa, do ponto de vista da forma como ele vê o mundo centrado nele e a partir dele, recorda-se de ele dizer que raramente se enganava ou tinha dúvidas. Mesmo com o desconto disso, o que Cavaco Silva vem dizer é que Passos Coelho foi um mau primeiro-ministro. Fez opções de política económica por desconhecimento, por ignorância, eu diria por incompetência. E, portanto, é um dado... aliás, alguns casos concretos. Exatamente. E é um dado objetivo que já aqui falámos muitas vezes e que eu sempre aqui reafirmei. Parecia-me sempre, até porque estou a gerir a Câmara de Gaia, de onde saiu alguém que supostamente foi salvar o país, sei muito bem como é que a Câmara ficou e, portanto, não há milagres. Quer dizer, não se pode ser bom num lado e mau no outro. Havia uma lógica de gestão da coisa pública que era má. E depois houve uma tentativa de, ao arrepio de toda a realidade, tentar uma solução para o país que supostamente iria funcionar. E, portanto, Cavaco Silva vem dizer o óbvio. O elogio que ele faz a Passos Coelho, ao cabo e ao resto, fica restrito a uma coisa chamada resistência a Paulo Portas. Parece-me isto uma evidência, não é? Por isso, Passos Coelho, quando Portas se demite, não cede, e desse ponto de vista é uma teimosia que permite que o país tivesse governo, e desse ponto de vista também desse um sinal ao exterior que, apesar de tudo, havia governo em Portugal, e isso pode ter sido positivo, seguramente que foi, mas nada mais se aproveita de Passos Coelho, é a conclusão que a gente chega. E por isso eu diria que o tempo e a distância nos farão revisitar esse tempo e perceber, não é? Porque é que a política, sendo a arte do possível, pode determinar que a seguir a Passos Coelho viesse um primeiro-ministro que, como Cavaco Silva aí diz, é um político profissional e bastante hábil na gestão dos problemas. Ou seja, o que Costa faz, eu aqui tenho que fazer uma declaração de interesse porque conheço há 41 anos, como sabe, já o tenho dito aqui. Costa, talvez pela sua matriz indiana, não é? De ser um homem com família indiana, não é dado a grandes emoções, quer no sentido positivo, quer no sentido negativo. Para ele não há impossíveis, por isso diz sim a tudo, como diz Cavaco. Para ele não há impossíveis e depois é a arte do possível. Portanto, e depois é gerir o que é gerível e aquilo que não é gerível e espera pela melhor oportunidade. Na realidade, eu ainda não consigo conceber como é que se pode imaginar a política como alguns a imaginaram, que era levarmos uma dose de maldade que não dizemos às pessoas, dizemos que não vamos fazer nada daquilo que a seguir vamos fazer e acham natural que depois as pessoas fiquem satisfeitas com isso, por isso. A realidade é esta. Estamos perante um elogio parco e uma clara demarcação de Passos Coelho com uma ilustrativa sequência de incompetências e de opções políticas erradas como as que Cavaco identifica. Muito bem. Albino Almeida, passamos agora ao próximo tema. Falamos do aeroporto do Montijo, estudo de impacto ambiental arrasado. Como é que fica então o aeroporto do Montijo? Avança? Não avança? Olha, o que é que falta? O que é necessário? O que é ainda há mais a fazer? Eu começo a ter muitas dúvidas sobre os estudos de impacto ambiental.
Porque, repare, qualquer dia temos que pôr o aeroporto no planeta Júpiter. Porque nos sítios são as aves que não deixam os aviões levantar. Creio que é ali a zona não exatamente a do Montijo, mas outras. Por isso, não há sítio onde colocar o aeroporto de Lisboa. E se nós formos visitar a história, o atual aeroporto de Lisboa, que está saturadíssimo, quando foi posto naquele lugar, era considerado o sítio mais errado possível. Cresceu o que pôde e esgotou-se nessa capacidade. Portanto, o país, de facto... Está esgotado, de facto, o aeroporto de Lisboa. Completamente. Aliás, temos forma, a noção, e já começa a ser claro, que grandes perdas do turismo se verificam pelo aeroporto não conseguir ter voos suficientes, ter capacidade para receber. Exatamente. Por isso, eu acho que os estudos de impacto ambiental terão que ser colocados ao lado do interesse nacional. Porque não há impacto ambiental que possa sobrepor-se ao interesse de um povo. E desse ponto de vista, creio que haverá medidas que possam claramente dizer isto. Nós ouvimos falar da OTA. Nós ouvimos falar que a margem sul, afinal de contas, tinha razão. Tão crucificado foi o homem que disse jamais, na margem sul. Afinal, em que ficamos? Andámos uns anos a dizer é para a margem sul. Depois agora descobrem-se estudos ambientais que não dá para a margem sul. A questão que eu pergunto é, onde é que fica o aeroporto? Acho que o Governo vai ter que ter, com coragem, tomar uma decisão. É essa a questão que se coloca. E é essa a questão que se vai colocar em meses. Acho eu que o Governo vai ter que decidir isso. É necessário. É necessário, indiscutível. Eu diria outra coisa, por amor à verdade. Eu diria que nós temos uma infraestrutura aeroportuária que não foi posta em Beja por acidente. Aterrou lá o maior avião do mundo. E eu ainda me continuo a perguntar porque é que não construímos 80 km de boa autoestrada para ligar o aeroporto de Beja a Lisboa e distribuirmos bem o tráfego que fica em Lisboa do tráfego que segue para outros países. Para mim, era a opção adequada. Mas continuo a dizer a mesma coisa. O país corre o risco de, quando pensarmos em Beja, aparecer outro estudo de impacto ambiental, apesar do aeroporto já lá estar, que vai dizer não sei quantas coisas à volta daquilo. Acho que o país é brutalmente indeciso, brutalmente confuso e precisa de homens que saibam rasgar o futuro sem medo de alguns problemas que pelo caminho vão surgindo. A verdade é que se voltou então ao zero relativamente ao aeroporto de Montijo. E depois nós nunca percebemos muito bem se estas instituições, e eu conheço bem, por exemplo, as problemáticas que vivemos em Gaia com o Parque do Marés Vivas, nós não sabemos muito bem até que ponto há outros interesses a que, conscientemente ou não, as organizações ambientais dão corpo. E por isso a decisão final é do Governo, sem embargo de eu achar que, estando já uma infraestrutura aeroportuária em Beja, era de pensar se os 80 km de autoestrada boa e uma ligação ferroviária boa, que nos colocasse ali em 40 minutos, como acontece, por exemplo, em Itália, não poderia ser uma opção mais viável e mais tranquila. Muito bem. Ficamos então com esse comentário, relativamente então aqui também a uma opção relativa ao aeroporto de Beja, que poderia ser aqui um complemento ao aeroporto de Lisboa. Em função dos voos, não é? Os voos que param em Lisboa e continuam é uma coisa, os voos que ficam em Lisboa para largar os turistas é outra, e era preciso distinguir entre as duas. Muito bem. Albino Almeida, passamos ao próximo tema. Agora falamos de saúde. Demitiram-se 2 diretores do Hospital de São João. No entanto, estas 2 demissões são, digamos assim, são relativas a um universo muito mais vasto de médicos e diretores que se têm demitido ao longo dos últimos tempos. Eu não sei se esses médicos, não sei porque é que se demitem. Sei que se demitem. É estatístico, mas há uma matéria sobre a qual todos temos que refletir. Os 4 anos do governo da Troika foram anos em que cresceram muito os seguros de saúde. Foram anos em que cresceram muito um conjunto de valências privadas que Paulo Mendo, o insuspeito Paulo Mendo, fundador do PSD, há dias numa carta muito dura, ontem à nova Ministra da Saúde, dizia: as parcerias público-privadas estão a arruinar o sistema público de saúde. E eu não sei se esses clínicos, de facto, se demitem porque têm interesse em preservar o Serviço Nacional de Saúde ou se têm interesse em afundá-lo um bocadinho mais para poderem, porque muitos desses médicos têm serviço nos dois subsetores, no estatal e no privado, e, portanto, eu tenderia a seguir um caminho, a fazer com que os médicos dos hospitais públicos elegessem os diretores clínicos, elegessem o pessoal que superintende nas várias tarefas. Porque tenho dúvidas se muitas destas pessoas que foram lá colocadas por manifesta manobra partidária não são hoje
a propósito de defender o Serviço Nacional de Saúde, os coveiros do Serviço Nacional de Saúde. Albino Almeida, quais são, neste caso, os grandes desafios da nova Ministra da Saúde? Bom, ela conhece o setor como poucos. E, portanto, os grandes desafios são os desafios que nos deixou em vida o António Arnaud, que é criar um Serviço Nacional de Saúde forte, nomeadamente através da resolução de alguns problemas, como, por exemplo, saber o que tem que ser, de facto, convencionado. Recorde-se que a Arnaud também convencionou serviços privados, quando foram de convencionar, mas ele defendia um corpo central do Serviço Nacional de Saúde, onde, por exemplo, a carreira médica fosse altamente prestigiada. E eu acho que é isso que está a fazer sentido. É um dos grandes desafios dos próximos governos, será prestigiar uma carreira médica. E será, por exemplo, evitarmos, como no Hospital de Gaia, que médicos internistas tenham saído 7 e só se conseguiram lá meter 5. Para onde é que foram os outros? Saíram 7 e entraram 5? Para onde é que foram? Estas são as grandes questões que a Ministra vai ter que perceber. Como é que os médicos se vão movimentar? E eu não tenho dúvidas nenhumas que os 4 anos da Troika vieram trazer a realidade das PPPs, de utilização de serviços privados. Público-privados. Qual é, exatamente. Qual é que isso é fatal. Qual é, no seu ponto de vista, a vantagem destas parcerias público-privadas? Têm que ser avaliadas. Porque se uma pessoa faz uma opção por um serviço de saúde e vai ser atendido pelo mesmo médico do hospital, mas pior do que isso, quando o seguro acaba, as pessoas voltam ao Serviço Nacional de Saúde, ou seja, quando é uma doença muito grave e acabou o plafond do seguro, as pessoas vão aparecer de novo aos hospitais públicos, alguma coisa tem que ser moralizada. E, portanto, eu acho que o trabalho do próximo ministro, mas é de todo o governo, é de todo o país, é definir muito claramente o que quer da saúde. Primeiro, o que é que se espera hoje de um Serviço Nacional de Saúde? Porque não é a mesma coisa esperar um Serviço Nacional de Saúde de uma população que está a envelhecer a olhos vistos e que vai ter necessidades de manutenção da vida, muitas vezes com pouca qualidade, é verdade, mas ninguém quer morrer e isso é um direito que as pessoas têm à vida. Só faltava que muitas vezes andássemos a defender o princípio do direito à vida em geral e abstrato e depois matássemos as pessoas porque duram muito tempo. Por isso, não faz sentido. Agora, este é o debate. Que cuidados de saúde esperam as pessoas? Onde é que podem ser proporcionados? E qual é a organização que melhor os proporciona? Muito bem. Albino Almeida, depois então de falarmos da saúde, passamos então ao último tema. Há pouco já, de facto, introduziu também aqui esta questão da Europa. Agora também para reforçar e relembrar quem está lá em casa, o primeiro-ministro italiano assegura que não há possibilidade da Itália sair da zona euro. Estas palavras e estas declarações do primeiro-ministro italiano dão aqui força, dão mais força ao projeto europeu? Vamos lá ver. O que o primeiro-ministro italiano, sem querer, está a dizer, está a empurrar, é para uma reforma do euro. Mas o projeto europeu não é só o euro. O projeto europeu ficou reduzido ao euro a partir do Tratado de Nice. É bom dizê-lo. E o de Lisboa aprofundou. Ficou muito ligado ao euro, à construção do euro. O projeto de Maastricht, que não está esgotado, não tinha nada a ver com isto. Tinha a ver com a livre circulação de pessoas e bens e tinha a ver com uma maior interligação entre as pessoas, as empresas e os modelos económicos. Também os modelos económicos, que levantam um problema depois de perceber se as duas famílias previamente existentes e que criaram o modelo europeu, a família social-democrata e a família liberal, conseguem sobreviver em iguais circunstâncias perante esse desafio. E eu acho que conseguem. O que a construção do euro está a determinar demasiado todas as outras políticas. E o que a Itália nos vem aqui trazer é a absoluta necessidade de revisitar o projeto europeu original e, como eu dizia há pedaço, peço desculpa, rever as regras do euro. É necessário rever essas regras? Eu acho que sim. Nomeadamente a questão dos déficits e perceber se os déficits zero, que são os desejáveis, são neste momento os aconselháveis para manter uma Europa onde todos possamos conviver. Porque há uma coisa que eu tenho a certeza, os italianos não cumprirão nos próximos anos por determinação popular, com o voto popular, os déficits a que estão obrigados. Albino Almeida, a questão da saída do Reino Unido do projeto europeu de alguma forma ameaça também aquilo que é a verdadeira gênese do projeto europeu? São duas ameaças distintas, está a ver? Por isso, de um lado temos os ingleses, que já perceberam o que perdem ao sair.
Do outro lado, temos os italianos que antecipam as perdas de sair e não querem sair. Portanto, aqui, veremos se o referendo europeu, o referendo que possa vir a haver em Inglaterra, como já referi há bocado, não irá determinar por si mesmo a reentrada, passa a expressão, para quem ainda não saiu, a reentrada da Inglaterra no euro. Isto é, para mim, uma oportunidade única, não dinamizada por Portugal. Repare que há uns anos dizia assim, Portugal não pode falar da dívida porque é muito grande, porque romperia o consenso europeu. Enfim, neste momento não é Portugal que está a pedir seja o que for. Portugal adotou a política europeia, a política do déficit, e está a cumpri-la. Não, Portugal, por acaso, através do Ministro das Finanças português, que é o Presidente do Eurogrupo, provavelmente vai ter um papel muito importante no encontrar de soluções no âmbito do euro para que é digamos, Nice e Lisboa, para que o grande projeto de Maastricht, o grande projeto criador da União Europeia, se concretize. Muito bem. Albino Almeida, terminamos então hoje a falar do projeto europeu e de Itália, que assegura então que não há possibilidade de sair da zona euro. Albino Almeida, voltamos a ver-nos na próxima semana. Deixe-me só dar-lhe esta nota, que é muito simples. A Itália só precisou de dizer ao mundo como é que ia manter o seu déficit, para perceber em termos de bolsa e de custo da própria financiamento da dívida, o custo dessa teimosia. Mas o que aconteceu a seguir foi que o povo italiano tem vindo a subir a simpatia com o governo de Roma. Isto deu um sinal à Europa, é que há povos que não se atrapalham nada com aquilo que são as reações dos mercados. E, portanto, estamos aqui perante uma realidade em que pessoas que, no fundo, fazem funcionar os mercados não aceitam a lei dos mercados. E este é um desafio para quem, como eu, ao longo do tempo achou que a economia não pode comandar a política, é um desafio verdadeiramente aliciante. Muito bem. Albino Almeida, terminamos então. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana e as melhoras. Muito obrigado e peço desculpa aos nossos telespectadores desta melodia com que os brindei sem querer. Muito obrigado. Foram então estes os temas hoje em análise com Albino Almeida. Estamos de regresso amanhã.